Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Damos as boas-vindas a todos os amados que nessa noite estão conosco aqui na igreja e também àqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. A mensagem que nós queremos trazer à Igreja do Senhor é Nascido para Morrer, a história do Natal. Queridos, mais uma vez nós nos encontramos aí iniciando o mês de dezembro, mês do Natal. E é claro que muitos ficam ansiosos quando chega esse período. São tantas as festas, as confraternizações que só acontecem, na maioria das vezes, nessa época do ano. As ceias especiais que são comemoradas com a família e com os amigos. Canções de Natal começam a ser entoadas nos shopping centers, nas igrejas e até mesmo nas praças públicas. A decoração natalina começa a tomar conta das casas e da cidade. Em geral, as pessoas começam a fazer uso, então, das lâmpadas, os piscas-piscas. A iluminação de Natal é bem diferente de qualquer iluminação do restante do ano. E, claro, os cartões de Natal, que alguns anos atrás a gente comprava eles impressos e remetia-os pelo correio. Hoje, os cartões são enviados pelo WhatsApp, até mesmo ainda para alguns pelo e-mail. Mas nós sempre trocamos cartões de Natal, trazendo aí um momento de felicitação e da alegria pelo tempo que nós estamos vivendo. E por que não falar também da troca de presentes? É um tempo em que o comércio vive agitado, porque é um período das melhores vendas do ano. Nós sempre compramos. É presente para os pais, para os filhos, para os irmãos, para os amigos, para o pastor. Enfim, é presente para todo mundo. Não esqueça a minha Calói. Também, queridos, o Natal chega mais uma vez cheio de expectativa e sentimento de esperança pelo ano novo. Porque quando chegamos em dezembro, estamos a um passo do novo ano, já iniciando no dia 1º de janeiro. É claro que é um período em que as crianças enchem as casas de alegria, de agitação, de emoção, de pura energia. Lembro bem das minhas ainda bem pequenas, correndo nesse período, e para quem tem filhos, nessa idade, deve ser assim, algo maravilhoso, aquela agitação, aquele corre-corre. E para os idosos, que apreciam as memórias de Natal tiradas de décadas de celebrações, e se começa a lembrar de momentos passados com familiares, aonde a família se reunia, quem sabe, numa cidade do interior, debaixo às vezes de uma árvore, e ali se reunia a parentada toda, naquela brincadeira, naquela alegria. São memórias que todos nós temos de celebrações de Natal que vivemos, que foram maravilhosos, porque foram celebradas com quem nós amamos. E mesmo sendo uma época de burburinho, compras e preparativos, as famílias fazem o possível nesse período para minimizar as dificuldades, as contendas, as brigas, para se reunir ao redor da mesa, sendo farta ou não, mas para celebrar um momento de paz, um momento de união. Porém, o sentimento e a alegria desse tempo são muitas vezes acompanhadas por emoções e memórias muito diferentes. Em algum momento, todo lar cristão é invadido pela memória premente de entes queridos que não participarão do Natal. Cadeiras vazias e corações doloridos. Para alguns, a dor é recente, sofrendo com a morte ou separação de alguém que estava presente na reunião do Natal do ano passado, mas agora está ausente. Para outros, é a dor de uma perda sofrida há mais tempo, mas que sempre nos faz chorar. Sim, lamentamos e choramos a ausência de familiares e amigos, porque fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida, fizeram parte do nosso Natal. Veja, quando Cristo, após seu nascimento, foi colocado ainda bebê naquela manjedoura, ele também revela no Natal, não apenas a alegria do nascimento e da vida, mas também da morte. A presença e a ausência estão visíveis no Natal. Esses sentimentos tão antagônicos não se referem ou não se restringem apenas aos dias de hoje ou à nossa vida, à nossa família.
Se nós voltássemos no tempo, há mais de 2000 anos atrás, perceberíamos que o nascimento e a morte se fizeram presentes no primeiro Natal. Quando Cristo foi colocado ainda bebê na manjedoura, aquele arremedo de berço estava conectado, na verdade, com a cruz. Cristo veio e nasceu naquela manjedoura, mas 33 anos depois, ele morreria e nos daria a salvação no madeiro, na cruz. No nascimento de Jesus, houve alguns presentes incríveis. Os magos lhe trouxeram presentes do Oriente, porque o seu objetivo era de cultuar a Deus. Ao chegarem do Oriente, eles presentearam o Filho de Deus com ouro, incenso e mirra. Os pastores lhe deram o presente da adoração. Lá no Evangelho diz que eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Esse é o momento do nascimento. Além disso, os pais de Jesus sabiam que ele tinha nascido, não apenas para ser a alegria de José, de Maria ou dos seus futuros irmãos. Não era porque Jesus seria a alegria dos seus tios, dos seus vizinhos. Não, ele tinha nascido para morrer como nosso substituto na cruz. Ele seria a primícia dos que dormem, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Nunca esqueçamos que a manjedoura e a cruz estão intimamente ligados. E assim, queridos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E à medida que você encontrar, eu quero convidá-lo a ficar de pé. E eu aproveito, enquanto você procura, para pedir a você que está nos acompanhando através do YouTube, que se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para receber aí a informação de novas postagens. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podeis sentar-vos. Queridos, quando a gente fala do nascimento, e essa época em especial, nós vemos isso claramente representado na maioria dos lares, mesmo que hoje, ou quero dizer, já há algum tempo, uma outra figura venha concorrendo com a presença de Jesus na maioria dos lares, porque infelizmente o que a gente vê hoje é que há um apreço, há uma demanda, há uma procura muito mais pela figura do Papai Noel do que mesmo por Jesus. Há uma busca muito maior por uma árvore de Natal, um pinheirinho de Natal, do que pela manjedoura. Mas a palavra de Deus diz, ainda no livro dos profetas, que o Senhor havia revelado aos seus santos aquilo que estaria por acontecer na primícia dos tempos. Lá o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Aquele era o título que aquela criança receberia. Não era propriamente o seu nome. Seus pais não o chamariam de Emanuel, mas era o título, como também Cristo é um título que quer dizer Messias. Aquilo que aquela criança profeticamente havia sido predito pelos profetas, se cumpriu 700 anos depois das profecias de Isaías. O evangelista Lucas, no capítulo 1, verso 30 a 33, ele fala acerca do cumprimento dessa profecia. Quando o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe trará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O anjo trouxe aquela palavra a Maria, mas não apenas a Maria. Essa palavra foi escrita para toda a igreja, para cada um de nós, para nos mostrar que o reino de Deus, que o reino de Jesus, não é um reino secular, que tem início e fim. É um reino que não terá fim. Ele continuará reinando eternamente.
Essa é a promessa que foi dada a Maria, acerca da criança que dela seria gerado. Naquele primeiro Natal, a terra, os homens estavam alheios ao significado de um simples nascimento de uma criança em uma pequena cidade de Israel. É bem verdade, a maioria das pessoas estava alheia ao que estava acontecendo na cidade de Belém. A maioria das pessoas não estavam atentas acerca daquela família que adentrara a um estábulo. A maioria das famílias não perceberam o primeiro choro de uma criança que veio de uma manjedoura. Não, a maioria não percebeu nada disso, com exceção daqueles reis magos, com exceção dos pastores. Tudo isso passou despercebido, mas no céu, aquele momento foi um momento auspicioso, um momento tremendo, um momento maravilhoso. Os anjos esperaram para irromper em louvor e adoração no nascimento do Cristo recém-nascido. O nascimento desta criança significou libertação para a humanidade. É por isso que lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, está registrada a fala do anjo a José: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquela criança, aquele recém-nascido, foi dito que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E você e eu fomos alvos dessa salvação. Ele nos alcançou com o seu perdão e nos salvou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que o seu nascimento é importante, porque se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido por nós. Queridos, ao contrário de Isaac, que subiu a montanha sem saber que ele seria o sacrifício, Jesus desceu do céu em plena consciência do que o Pai tinha reservado para ele. Todos nós conhecemos a história de Isaac, de Abraão, quando Deus pede a Abraão que oferecesse seu filho. E Abraão então toma aquela criança e o leva até o monte, aonde ele seria sacrificado. Aquele menino não sabia o que estava por acontecer, mas confiava totalmente no seu pai. E o seu pai confiava totalmente no seu Deus. Jesus, diferentemente, ele sabia tudo o que estaria por acontecer. Ele sabia que iria sofrer, que iria padecer, que ele iria morrer por amor a cada um de nós, mas principalmente por amor ao Pai. E ele obedientemente, ele vem cumprir aquilo que o seu pai havia determinado. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7, está registrado a certeza desse conhecimento de Jesus acerca da sua encarnação. Jesus, ele vem ao mundo e diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa foi a declaração de Cristo ao Pai. Essa, queridos, deveria ser a nossa declaração ao nosso Deus, de dizer que estamos aqui para fazer a tua vontade. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele os orienta: que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas essa vontade dele, que tantas vezes nós nos rebelamos, porque às vezes nós queremos seguir não a vontade de Deus, não a vontade do Pai, mas a nossa própria vontade. É por isso que o Natal, queridos, é um momento também de reflexão, é o momento de nós olharmos para nós mesmos e vermos o nosso caminhar, e vermos como nós estamos agindo na nossa caminhada com o Senhor. Na passagem que lemos de Hebreus, nos é dada uma visão notável do coração do Salvador antes do seu nascimento. Ele sabia que estava enfrentando no mundo, ele sabia que estaria enfrentando no mundo como sacrifício final pelo pecado. O seu corpo havia sido divinamente preparado por Deus para este propósito. Jesus ia morrer pelos teus e pelos meus pecados, e ele sabia disso. Não era uma coisa desconhecida de Cristo. Quando na eternidade, isso foi determinado pelo próprio Deus. Ele fez isso espontaneamente. Esse era o ponto principal da encarnação.
Jesus, ele não foi obrigado, ele se entregou por amor. E se entregar por amor é uma coisa muito difícil. Quando a gente é jovem e se está namorado por alguém, é muito fácil ou muito comum a gente ouvir esse tipo de declaração: ah, meu coração por tigela, né? Ah, por você eu faço tudo, eu movo os céus e a terra. Oh Jesus, sai cada coisa da boca de gente apaixonada, né? Incrível. Queridos, mas na verdade, somente Cristo pôde se entregar por amor. A questão importante do Natal não é tanto que Jesus veio, mas por que Ele veio. Qual o sentido da sua vinda? É aqui, e aqui é necessário que se diga, não houve salvação no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é muito importante, mas Jesus nascendo, não houve salvação. Não houve redenção na maneira como ele viveu sem pecado. Ele não cometeu pecado durante toda a sua vida, mas isso não trouxe redenção. O seu exemplo, o seu testemunho foi impecável, mas isso não resgatou os homens dos seus pecados. O seu ensino foi tremendo, maravilhoso. A maior verdade já revelada ao homem saiu da sua boca, mas nada disso pôde salvar qualquer homem. Havia um preço a ser pago por nossos pecados. Alguém tinha que morrer, e somente Jesus poderia fazê-lo. Foi a sua morte que trouxe salvação. Foi a sua morte que trouxe redenção. Se ele não tivesse morrido, nada disso teria acontecido. Talvez você diga assim: ah, pastor, Jesus veio à terra para revelar Deus à humanidade, porque os homens conheciam a Deus de forma parcial, e Jesus então revela plenamente o coração de Deus. É verdade. Ele veio para ensinar grandes verdades, é verdade isso também. Ele veio para cumprir a lei, ok. Ele veio para nos mostrar como nós devemos viver como cristãos, amém. Ele veio para revelar o amor de Deus, certíssimo. Ele veio para trazer a paz, não a paz que o mundo conhece, ok. Ele veio para curar os enfermos, glória a Deus, realizar grandes milagres, é verdade. Mas queridos, todas essas razões, elas são incidentais, elas são secundárias, não são, na verdade, o propósito final, porque ele não precisaria ter se encarnado para ter feito qualquer uma dessas atitudes. Não, vocês se lembram que no Velho Testamento, o anjo do Senhor muitas vezes aparecia a homens de Deus e realizava milagres, trazia uma palavra profética, trazia um ensinamento, e fez algo maravilhoso para o povo de Israel. Porém, Jesus tinha uma razão que exigia o seu nascimento como homem. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Ah, pastor, mas todo homem nasce para morrer. É verdade. Mas o nascimento de Jesus, ele trouxe a morte, a sua morte como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a sua morte que tomou o meu lugar, para que eu pudesse ter vida e vida com abundância. E não somente isso, a morte de Jesus fez também com que houvesse um propósito para a igreja, uma certeza para a igreja, uma promessa para a igreja, porque ele ressuscitou, e nós um dia também ressuscitaremos. A morte foi vencida. Aqui está um lado da história do Natal que não é frequentemente contado. Aquelas pequenas mãos de recém-nascido, moldadas pelo Espírito Santo no ventre de Maria, foram feitas não apenas para acariciar o rosto de Maria, sua mãe, ou para puxar a barba do seu pai José. Não, aquelas pequenas mãos foram feitas para que os pregos pudessem transpassá-las. Aqueles pés de bebê rosados, incapazes de andar, um dia cambaleariam pelas ruas de Jerusalém até uma colina empoeirada para serem pregados em uma cruz. A linda cabeça daquela doce criança com olhos brilhantes e boca ansiosa foi formada para um dia os homens pudessem colocar uma coroa de espinhos sobre ela. Aquele corpo quente e macio, envolto em panos, um dia seria rasgado pelas chicotadas e perfurado por uma lança. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para ser o sacrifício perfeito no nosso lugar.
Não pense que eu estou tentando arrefecer a alegria desse período do Natal. Não quero desanimá-lo para as festas desse mês, longe disso, pois a morte de Jesus, embora planejada e executada por homens com más intenções, a morte de Jesus em nenhum sentido foi uma tragédia. Pelo contrário, representa a maior vitória sobre o mal que alguém já realizou. Porque pela sua morte nos foi concedido a vida. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos afastados, distantes da presença de Deus. Nós não queríamos nada com os céus. Estávamos nos chafurdando no lamaçal de pecado. E Ele nos alcançou com o seu perdão. Ele nos tirou do lamaçal e nos limpou e nos colocou na rocha. Ele cuidou das nossas feridas quando nós estávamos cheios de impureza. Foi isso que Ele fez no nosso lugar. O autor de Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10, 14 e 15, declara que a história completa do seu nascimento inclui a sua morte sacrificial. Diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele provou a morte por você e por mim, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amados, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos sujeitos a uma servidão eterna ao diabo. Mas Cristo na cruz do Calvário rompeu com essa escravidão, e nós agora somos chamados filhos de Deus. E não é mérito nosso, não é esforço nosso, mas é tão somente a graça de Deus que nos alcançou. É o perdão do Senhor que nos envolveu, é o amor de Deus que nos reconciliou consigo. É apropriado, queridos, comemorar o nascimento de Cristo. Às vezes a gente vê as pessoas polemizando acerca do dia de Natal. Não é no dia 25, porque não há uma data certa, pode ser qualquer dia, entre dezembro e janeiro. Eu não entro no mérito dessa polêmica. Na verdade, queridos, nós não sabemos com certeza o dia em que Cristo nasceu. Estabeleceu-se essa data, como tantas outras que são estabelecidas, às vezes, mais por um critério comercial do que qualquer outra coisa. Porém, nós podemos comemorar o nascimento de Cristo. Nós podemos no dia 25 aqui, enquanto igreja, celebrar uma ceia da família Gilead José Walter. Vocês poderão fazer isso no dia 24 por dia 25 nos seus lares. Não há nenhum problema quanto a isso. Aqui eu não quero também entrar na polêmica, pastor, eu posso botar lá na minha casa um pinheirinho com luzes e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que não cometa o erro de deixar as comemorações do Natal marcadas exclusivamente por uma festa, por uma comemoração, por uma ceia farta, ou até mesmo simplesmente pelo nascimento de um bebê em uma manjedoura. Não, tenha em mente que o nascimento de Jesus foi apenas o primeiro passo no glorioso plano da redenção de Deus para a sua vida. Começou lá na manjedoura, mas terminou lá na cruz. E eu não posso nem dizer que terminou na cruz, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que Ele foi assunto aos céus, e o seu povo viu, o seu povo se alegrou, mas ao mesmo tempo, houve a tristeza da separação. Queridos, quando nós perdemos um ente querido, vem o peso da dor, da separação, da tristeza, da angústia de não ter mais aquela pessoa ao nosso lado. E eu acredito que os discípulos passaram por tudo isso, mesmo sabendo que Jesus estava indo à glória, à direita do Pai. De algum momento, de alguma forma, eles se sentiram órfãos. Alguns talvez tenham abandonado, tenham deixado o caminho, mas aqueles que perseveraram no cenáculo, aqueles que continuaram firme, clamando, esperando a promessa, o cumprimento daquilo que Jesus havia falado,
receberam o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite na sua vida, porque o Espírito Santo habita em nós, somos morada do Deus vivo. É por isso que lá em Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra do Senhor diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não esperou que nós mudássemos. É interessante porque às vezes a gente está pregando para algumas pessoas, e alguns dizem assim: eu ainda sou viciado na bebida, quando eu deixar de beber aí eu vou ser crente. Aí outro diz: não, é porque eu ainda gosto de dar umas tragadas, né? Quando eu parar com o vício do cigarro, aí eu vou para a igreja. Outros dizem assim: eu tenho um problema sério, eu não consigo me segurar, eu gosto de dar uma escapada de vez em quando, a minha esposa vive com enxaqueca, eu não sei o que faça mais. Mas eu quero dizer, queridos, que o Senhor não nos chama quando aparentemente acharmos que estamos bem. Não! Deus me alcançou quando eu estava na lama, Deus me limpou e vem me limpando, porque eu continuo pecador, regenerado é bem verdade, mas como eu careço do perdão do meu Deus continuamente na minha vida. É por isso que eu preciso ter na memória, gravado isso, que Ele morreu por mim, sendo eu ainda um pecador. E aí está a maior declaração de amor. É por isso que o Natal é uma declaração do amor de Deus para os homens, porque Cristo veio ao mundo para trazer a salvação a quem estava em condenação. O que Jesus fez para nos salvar, queridos, é a ação mais amorosa que já aconteceu no universo. O que aconteceu na cruz foi um evento do tipo uma vez na história da humanidade. Aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas os seus efeitos, as suas consequências ainda reverberam, ainda estão em curso nos nossos dias. O nascimento de Cristo não mudou apenas a história foi criada para isso. Não apenas realizou algo no passado, mas tem o poder de mudar o futuro. Deus mudou o meu futuro era um futuro negro, o meu futuro era um futuro distante dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me alcançou com o seu perdão. Não há nada comparado a esse ato de amor, mas não percamos, digo melhor, em meio às lutas desse mundo, o valor real da salvação. Não esqueçamos a morte de Cristo em nosso favor, não percamos o sentido da cruz. Nós que vivemos no mundo consumista, às vezes até mesmo alienado das coisas de Deus, a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo, não pode se calar, não pode se omitir diante das coisas que estão a acontecer aí fora. Nós somos referência, queridos. Nós precisamos, como os profetas do passado, levantar a nossa voz, bradando contra os males deste mundo. Deus não nos chamou para sermos mais um no meio da multidão. Deus nos chamou para fazermos diferença aonde Ele nos tem colocado, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Devemos lutar para não perdermos a verdade de que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Porque o ápice de toda a história já aconteceu, e vimos o amor de Deus por nós em uma escala que deveria nos surpreender. É por isso que quando nós nos reunimos ao redor da ceia do Senhor, precisamos trazer à memória o seu grande amor. O pão e o fruto da vide, esses dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus, eles continuam a falar a cada um de nós acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, acerca da nossa vida com Deus e não distante de Deus. É por isso que a ceia é um momento de inclusão e não de exclusão. Aqueles que já desceram as águas batismais, aqueles que estão em comunhão com a igreja do Senhor, são chamados a participar da ceia. Ah, pastor, mas eu cometi um deslize e eu pequei. Eu quero dizer para você que eu também, mas eu busco o conforto do perdão de Deus, me arrependendo dos meus pecados, reconhecendo que eu careço do Senhor todos os dias da minha existência, que eu não posso simplesmente achar que há normalidade no pecado, e assim me omitir de participar da ceia. A ceia é um momento de inclusão. É por isso que o
o apóstolo Paulo, quando recebe as instruções da ceia, lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala que o homem deve examinar-se a si mesmo. É necessário você olhar para si, a nossa tendência é sempre olhar para o outro. Eita, lá está o irmão, eu sabia que ele vinha, mas olha só, veio participar da ceia, todo mundo sabe que ele está em pecado. Não, é olhar para a minha vida. Examine-se o homem a si mesmo. Mas examinar, queridos, não é apenas olhar, examinar é se arrepender, é se reconciliar. É por isso que em seguida o apóstolo Paulo diz: e coma do pão e beba do cálice. Não é para ficar fora, a não ser que você não queira a reconciliação, a não ser que você esteja lançando o sacrifício de Cristo na lama aos cães. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que governa sobre todos, aquele que está nos céus e faz o que lhe agrada, mostrou o seu amor por nós na morte de seu único Filho. Deus nos deu o seu Filho para nascer desse mundo e revelar todo o seu amor por nós. É por isso que lá em João 3,16, a maior de todas as declarações de amor é proferida, quando nos é dito que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você tem chegado neste lugar, se você está nos acompanhando através do YouTube, e você ainda não confessou o nome de Jesus como teu Senhor e Salvador, não adie essa decisão. O chamado de Deus para a sua vida é hoje. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que você tem que buscar a reconciliação com Deus agora, não é amanhã. Esse tão grande amor é reafirmado pelo próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, quando ele diz: ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós somos chamados de amigo de Deus. É interessante porque esse título foi dado no Velho Testamento a um grande homem. Quem é que se lembra? Abraão foi chamado de amigo de Deus. E você recebe esse título, não porque você mereça, não porque eu mereça, mas a palavra de Deus diz que ele teve tamanho amor de dar a sua vida pelos seus amigos. Deus te fez amigo dele. E se eu puder lembrar aqui, pelo menos da minha história, meu Deus do céu, eu não era amigo de Deus, na verdade eu era inimigo de Deus. Eu não queria nada com Deus. Eu queria, na verdade, viver o que a vida pudesse me dar. Estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até que um dia Deus me dobrou. E eu vi que não era a vida que estava me levando. Quem estava me levando era o diabo. Infelizmente as pessoas vivem enganadas, achando que estão sendo conduzidas pelo seu próprio nariz. É verdade. Estão sendo conduzidas pelo seu nariz, mas é porque existe uma fivela no nariz que está sendo puxada por uma corda pelo diabo. Eu não sei se vocês já viram no interior, se pega o boi e coloca assim uma fivela no nariz dele, para colocar na montaria e se puxar numa carroça. Um boi é um bicho forte, tem muita força, é difícil de domar, mas bota lá no ponto fraco dele. Assim é com a gente acha que é indomável, mas o inimigo bota ali no nosso nariz e fica puxando a gente de um lado para o outro, até que um dia Jesus rompe com esses grilhões e nos dá uma nova vida. Um dos teólogos mais importantes da autoridade, um teólogo de nome de Carson, ele disse: Deus demonstra o seu amor em que Cristo morreu por nós. Você não deve pensar que Deus, o Pai, está contra nós enquanto Cristo está por nós. Porque às vezes alguém pode dizer assim: eita, Deus está querendo nos derrubar e Jesus está querendo nos levantar. Não é nada disso, queridos. Não há desacordo entre o Pai e o Filho. Deus nos mostra o seu amor enviando a Cristo. Isso está ligado à sua própria natureza amorosa. É o mistério da encarnação e da Trindade. Este é o plano do Deus Trino. Dói ao Pai perder o seu Filho, mas Ele fará isso por amor a cada um de nós. E o Filho demonstra o seu amor por nós, ouvindo e conformando-se com o maravilhoso plano do seu Pai, de modo que este plano do Deus uno e trino é realizado na justiça de Deus, e sendo assegurado e protegido em virtude do fato de que Cristo carrega sobre si os nossos pecados. Não há, queridos,
aquela imagem que às vezes algumas pessoas têm: o Deus do Velho Testamento é um Deus carrasco, é um Deus que está querendo punir. Eu gosto do Deus do Novo Testamento, que é um Deus amoroso. É um único Deus, é o único Deus que conduz a humanidade segundo os seus propósitos, segundo o seu plano, e que nos é mostrado isso lá em Romanos 8:28, quando diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Pastor, mas eu estou passando por uma luta tão grande. Pastor, eu perdi um ente querido. Pastor, essa enfermidade me consome. Pastor, eu estou desempregado em pleno Natal. Lembre-se, queridos, apesar da luta, da dificuldade, apesar das provações que qualquer um de nós esteja passando ou venha passar, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Podemos até não entender a situação adversa que estejamos vivendo, podemos até mesmo não aceitar a dificuldade que estejamos enfrentando, mas saiba que tudo isto redundará em bênção para a tua vida. O problema é que nós somos imediatistas, nós fazemos parte de uma geração onde nós queremos tudo num clicar de dedo. Eu lembro que eu ia passar minhas férias no interior, e para fazer o fogo, às vezes a gente tinha que cortar a lenha no roçado, levar para colocar lá debaixo daquele fogareiro para cozinhar a comida. Hoje, a gente aperta o botão e a chama acende. A gente se desespera quando a gente aperta o negócio não acende. Meu Deus, quebrou, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Nem fósforo a gente tem mais em casa, porque a gente só quer apertar a coisa. E o celular é mais ainda. A gente acorda, liga o celular, a tela não aparece. Agora, o meu mundo acabou. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ver meu WhatsApp? Meu Deus do céu, minha conta do Instagram, dá um desespero. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Nós somos reféns da tecnologia. Precisamos, queridos, entender que por maior que seja a dificuldade, o Senhor sempre vai estar conosco. O Senhor não nos desampara. Se você está passando por um momento de luta, acredite que o teu Natal, ele é superior a uma mesa com um peru. Compra lá um frangão. O teu Natal é superior a uma bicicleta. Compra lá uma bola de plástico. Todo ano era o que eu ganhava. Meu Deus. Eu enriqueci o comércio local. Todo ano era bola. Mas, queridos, independente da situação, creia no cuidado de Deus para a sua vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E tudo o que Ele fez foi para te alcançar com seu amor e o seu perdão. Isso é amor. Amor não é um presente de alto valor que você compra para o seu filho. Se você puder comprar, compre. Agora não vá se endividar para mostrar para os outros que o seu filho ganhou um último presente, sei lá o que, um celular de última geração. Não precisa disso. Saiba que o Natal, o verdadeiro sentido do Natal é saber que Ele nasceu para morrer. Essa é a verdadeira história do Natal. É por isso que nós participamos da ceia do Senhor. É porque nós reconhecemos que o seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício nos alcançou e nos libertou da escravidão, do poder da morte, porque Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não sei se nessa noite há alguém entre nós, ou você que está nos acompanhando através do YouTube, que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero dizer para você, se você tem chegado até aqui, não saia desse lugar sem confessar a Cristo como um presente, o maior, o melhor presente do Natal. Se há alguém entre nós que ainda não confessou a Cristo, se há alguém entre nós que se afastou dos caminhos do Senhor, esse é o momento da reconciliação, esse é o momento da confissão. Há entre nós alguém que ainda não o tenha feito e que precisa fazer isso hoje? Deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus.